aí a tela para você. Fatores de risco, isso? Essa é a Isso, tela, né, que está fatores aparecendo. Então de, tá. isso, fatores É, de risco, né, que causam isso, câncer. eu estava falando dos fatores de risco comum, tá? Excesso de peso, sedentarismo, alimentação não saudável, consumo de embutidos, idade, tabagismo, doença inflamatória. Mas os mais fortemente hoje mencionados na literatura para câncer são esses que eu selecionei aqui, que é a deficiência nutricional, né, ela causa câncer, ela tem uma prevalência para câncer, porque o corpo necessita de substâncias, né, para o metabolismo, para o funcionamento, para a autodesintoxicação, né, faltou nutrientes como vitamina D, magnésio, vitamina B12, vitamina A, vitamina C, né, outros nutrientes, né, o corpo ele não consegue trabalhar da forma que deveria. Né, agrotóxico também é um fator muito conhecido para câncer. O estado emocional também é um fator muito contribuinte, né, para desenvolver câncer, tendo em vista que o quadro emocional afeta a glândula timo, que é uma glândula que está alinhada com o nosso sistema imunológico. A gente tem radiação, né? Eu peço para todas as pessoas que passam por tratamento oncológico, até as que não passam, né, para procurar desligar o Wi-Fi à noite, né, desligar o roteador à noite, né, do celular e manter o celular pelo menos uns 2 metros de distância. A gente tem metal pesado, né, alumínio, cádmio, chumbo, níquel, molibdênio, que às vezes estão presentes na água. Às vezes, a panela de alumínio, para quem pode e tem condição de comprar, eu recomendo trocar por panela de aço inox, panela de vidro, panela de cerâmica. Corantes também causam câncer. A gente vê corante hoje em diversos produtos alimentícios que estão no mercado, né? Minha recomendação é para descascar mais e desembrulhar menos. Conservantes também, que tem um teor inflamatório, aquilo que conserva o alimento, não conserva a nossa saúde. Uma vez caído na corrente sanguínea, né, os conservantes têm um papel inflamatório. Toda doença, assim como câncer, tem fator inicial de inflamação. Tá? Então, toda doença, assim como todas as outras, tem um fator inicial chamado de inflamação. E conservantes causam inflamação no nosso corpo. E efeitos colaterais da vacina para a Covid-19. Né? Embora seja um mito, mas já tem estudo demonstrando que a vacina para a Covid-19, não em todo mundo, mas para algumas pessoas, ela promoveu um sequenciamento genético diferente daquele que o corpo tinha. Então, assim, para algumas pessoas, o RNA mensageiro foi lá no genoma e fez a modificação daquele gene para que ele produzisse proteína spike. E essa modificação, né, o corpo reconhece. Alguns corpos reconhecem como mutação e alguns corpos não conseguem fazer o reparo, né? Então, assim, não é para todo mundo, mas para algumas pessoas já tem estudos mostrando. Aí tem fatores de riscos hormonais, que também são conhecidos, né? Menstruação menor de 12 anos para a mulher, menopausa após 55, primeira gravidez após os 30, não ter tido filhos, né? Ter septível durante muito tempo. O genético é muito menor do que 15%. Vou passar para outro slide. Né, o objetivo, tendo em vista aqui a vitamina D, que o tecido mamário, né, para câncer de mama, por exemplo, contém receptores para vitamina D. E o polimorfismo do gene codifica esse receptor. Ele traz um pior para quem tem câncer de mama. Né? Metástase, né? Quando ele tem uma taxa de crescimento muito rápida. Caiu a gravação, né? Caiu a gravação, vou mandar de novo aqui.
Tá? Eu estava nesse slide aqui, Verli. Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Tá. A minha Ele internet tá. oscila um pouco aqui porque a gente está numa chácara, então tem essa. E eu vim num lugar mais longe por causa dos meus filhos. Esse estudo aqui, ó, vitamina D e câncer lá na PubMed, ele mostra que a vitamina D ela é antiproliferativa. Então, uma das ações do câncer, né, quando ele está em crescimento ou em metástase, é a proliferação celular. Ele começa a aumentar o volume daquele nódulo no fígado, na mama, no útero, no ovário, no cérebro, na próstata, quando em deficiência de vitamina D, esse processo de proliferação se torna muito mais acentuado. E a vitamina D, ela inibe essa angiogênese, que é que novos vasos, né, cheguem àquele tumor, né, para fazer a irrigação e trazer nutrientes para aquele tumor crescer. E a gente tem também genes que exercem efeitos prodiferenciadores, antiproliferativos, antimetastáticos, antiangiogênicos, propoptóticos, né, incluindo, né, nesse ciclo celular aí do câncer. A gente tem um outro trabalho, não muito diferente desse, mas falando do câncer de mama, né, que isso aqui também está relacionado com o meu TCC, que as células epiteliais da mama possuem um sistema enzimático, da mesma forma que o rim, que permite que a própria mama ela consiga converter a vitamina D, que você obteve através do sol ou através da suplementação, diretamente ali na mama. Então, a vitamina D ativa, né, que é aquela que entra dentro do nosso genoma, ela não precisa passar pelo fígado e pelo rim, né, para sofrer a hidroxilação. A própria mama já tem ali um sistema de receptores que fazem isso automaticamente. Então, tanto a que vem do sol quanto a que você suplementou, vai ser ativada diretamente na mama. Um outro estudo in vitro, em animais, indica que a vitamina D tem um papel benéfico, né, como anticâncer, que ela inibe a metástase, né, para amplos tipos de câncer. Um outro estudo também fala que a vitamina D atua como um fator de transcrição que influencia mecanismos centrais, né, da tumorogênese, que está relacionado ao crescimento, à diferenciação e à apoptose. Uma outra meta-análise também, né, evidencia que níveis mais altos de vitamina D no sangue, a que vem do sol ou suplementado, em pacientes com câncer, foram associados a menores mortalidades para câncer de todos os tipos. Um outro trabalho também, uma revisão de literatura, mostra que altos níveis de vitamina D reduz a mortalidade de mulheres com câncer de mama, enquanto que números baixos contribuem para a progressão da doença. E a suplementação em pacientes com diagnóstico de câncer de mama ou em tratamento quimioterápico tem o risco de morte e recidiva de doença muito diminuída. Outro trabalho mostra que a elevação da vitamina D circulante, induzida por suplementos, né, estimula a síntese do calcitriol, que é a vitamina D3 ativa, lá no ambiente do tumor. E essa vitamina D ativa no ambiente do tumor, ela vai inibir proliferação, multiplicação celular e até mesmo apoptose. Aqui é uma correlação que eu encontrei na literatura, tanto do Dr. Michael Horick, quanto de alguns trabalhos, né, que depois eu cito nas referências, mostrando que níveis de deficiência aqui no Brasil e no mundo são considerados menores ou iguais a 20. Aqui no Brasil, considera níveis de normais como 21 a 29 no sangue. Então, hoje a gente tem milhares, né? Hoje, 90% da população do Brasil está dentro desses níveis normais aqui, ó, de 21 a 29, que não tem ação terapêutica para câncer. Tá? Já nível de suficiência de vitamina D de 30 a 39, níveis ideais de 40 a 60, e níveis ótimos ou seguros de 60 a 100. São níveis que eu gosto de trabalhar porque são níveis esses que eu encontrei na literatura que têm ação, né, para as doenças que eu mencionei lá no começo da nossa apresentação, tanto para câncer, uma ação terapêutica, quanto para depressão, quanto para diabetes, quanto para hipertensão, quanto para perca de memória, Alzheimer, demências, doenças autoimunes, obesidade, impotência sexual. Então, assim, os níveis de evidências que são encontrados na literatura são níveis que estão acima de 60. Tá? Não é porque está 21 ou 29 que está normal que eu devo me contentar com isso. Esse nível
que é considerado normal, serve apenas para o raquitismo. Não serve nem para osteoporose. Aqui tem mais um trabalho, né? Uma análise de mulheres na Califórnia, com alto índice de vitamina D sérico, maior que 50, apresentaram 83% menor risco de desenvolver câncer de mama, né? Em relação às mulheres que têm nível de vitamina D baixo. Isso. Esse é um dos livros mais lidos e mais vendidos no mundo, depois da Bíblia, livro do Dr. Michael Holick, né? Esse médico, ele é livre docente lá em Harvard, Boston, nos Estados Unidos. Lançou esse livro em 2012, né? Com poucos meses já se tornou best-seller, vendeu mais de 1 milhão. E hoje é um livro que só perde para a Bíblia na leitura. E aí tem mais de 10 doenças que foram tratadas, né? E podem ser prevenidas com vitamina D. Né? Para quem conseguir enxergar depois, ou der um zoom, né? A gente tem lá ó, osteoporose, diabetes, câncer, doença autoimune, depressão, hipertensão, diabetes, insônia, Parkinson, fibromialgia, autismo e até obesidade. Lá no meio do livro ele cita obesidade. Um outro trabalho, né, que também não tem a ver com câncer, mas tem a ver com a gestação, que é uma meta-análise e revisão sistemática, ou seja, é um estudo que ninguém consegue contrariar, que ele foi revisado por pares, falando que a vitamina D tem poder para impedir a pré-eclâmpsia, né, em mulheres que estão gestantes. E aqui a gente tem outras referências. Mas agora eu vou deixar a Verli falar um pouco, e aí eu vou falando durante a apresentação. Tá bom? Apresentei um pouco rápido porque tinha bastante material. Fernando, fique à vontade, né? De grande importância esses estudos que tu traz a respeito do câncer, é o que eu vinha falando no começo aqui, a gente precisa entender o porquê que esses casos de câncer têm aumentado tanto, né? Por que que tantas pessoas têm sido acometidas pelo câncer, de todas as idades, né? Hoje a gente já tem aí crianças, né, bebês tendo câncer, o porquê? A gente precisa entender da onde, né? Da onde que vem. E a nossa questão ambiental, né? É fator também, é predisposição. Tem a questão genética, mas que não determina, né? A gente vê, eu não sei se acontece contigo, mas a gente pega muitas pessoas que já chega dizendo assim, ah, minha família todo mundo teve câncer. É genético, na minha família morreu não sei quantas pessoas com câncer. Questão genética, ela é a predisposição, você sabe que tem ali a predisposição, mas não quer dizer. O que vai, o que vai dar condições para o câncer ele se reproduzir é o ambiente que ele vai encontrar. Esse ambiente é o que? É o corpo físico. Né? Como que você está, como que você está cuidando, né? Eu vi ali que entre os fatores de risco, a nutrição, a questão nutricional está ali em primeiro. E realmente a gente vê hoje as pessoas entendem que nutrição, né? Uma boa parte das pessoas entende que nutrição é fome. Não, não tem nada a ver a nutrição com fome. Pessoas muito cheias, mas desnutridas, porque a alimentação não é alimentação adequada. A alimentação não é a alimentação que o corpo aproveita. Então, realmente, muitas opções, mas pouco o corpo consegue de tudo isso. O industrializado. Inclusive, eu vendo nesses estudos sobre câncer, vários alimentos para o próximo ano serão banidos de alguns países, né? Nos Estados Unidos, todos os alimentos com corantes, eles vão ser retirados, principalmente alimentos para criança, vai ser retirado porque foi comprovado que existe ligação direta com o câncer. Existe uma ligação direta com o câncer. Quando que vai ser tomada essa medida aqui no Brasil, a gente não sabe, mas cabe a cada um de nós se conscientizar e começar, né, e começar a buscar uma forma mais saudável. Não dá para ser 100% saudável, e infelizmente não consegue hoje, mas naquilo que for possível e aquilo que estiver até um pouco mais do teu alcance, não digo só no teu alcance, mas um pouco até além do teu alcance, é importante a gente buscar. E hoje informações a gente tem aí vários profissionais aí dando informações, estudos científicos, números mostrando o quanto a alimentação, o quanto o estilo de vida hoje ele tem colaborado para que o câncer ele ganhe espaço, né? E o câncer ele vai se reproduzir no ambiente ácido. Então, quando ele encontra um ambiente ácido, ele está com um ambiente propício. E como que se cria esse ambiente ácido? Com todos esses a desnutrição,
A questão dos tóxicos, né? Então, isso entra também dentro do que você vai colocar, do que você está se alimentando, os tóxicos, metais pesados, radiação eletromagnética e a questão emocional também, tá? No final, depois pode ficar à vontade, no final eu quero falar um pouquinho dessa questão emocional que também é predisposição para desenvolver o câncer, tá? Pode seguir, Fernando, pode continuar com, Ok. Tá, tá? então, ó, pessoal, para vocês que estão assistindo, né, assim, eu falei, mencionei aqui para vocês as causas, tá? Possíveis para câncer, ou seja, as mais comuns e as mais prevalentes. Né? E citei aqui também medidas, quando a gente menciona a causa, a gente está associando em paralelo a prevenção. Né? Deixei até um slide aí, vai ficar depois gravado no Aprender, para não citar ela de novo. E eu deixei para falar um pouco do tratamento agora. O tratamento é algo muito individualizado, não é algo genérico que dá para fazer para todos iguais. Mas tem algumas coisas que são em comum. Tá? Então, assim, e o tempo nosso é curto. Então, quando eu pego uma pessoa para orientá-la de tratamento a respeito do câncer, às vezes eu até faço uma, uma avaliação individual ou eu faço uma avaliação presencial mesmo, ou até mesmo pelo Google Meet ou por chamada de vídeo, porque leva mais ou menos uma hora só para falar de tratamento hoje para câncer. Tá? O que pode, o que não pode, né? Quais tipos de alimentação, quais tipos de suplementação, quais tipos de atividade física, né, e o que não comer. Mas assim, no geral, né, para pessoas que estão passando por câncer hoje, eu recomendo, em primeiro lugar, manter níveis de vitamina D adequados, acima de 60. Eu gosto que as pessoas também suplementem o iodo, existe ele na forma de Lugol, existe ele na forma em cápsula, para quem não gosta do gosto. Então, para mim, o iodo, não para mim, mas para centenas de médicos também na literatura, é o segundo anticâncer, vitamina D é o primeiro. Tá? Eu gosto também do própolis, tem o própolis verde, o própolis vermelho também. Os dois têm ações, né, antineoplásicas. E aí tem a vitamina C, que eu gosto muito dela da forma endovenosa. Tá? E a gente calcula, em média, por peso, a quantidade de ampolas, 2 ou 3 vezes na semana. Né? Hoje, eu tenho, assim, graças a Deus, 2 pessoas que eu orientei, né, fazer uso de vitamina C endovenosa, que é um quimioterápico natural e as duas que tinham nódulo, tumor na mama, desapareceram depois de 3 meses, junto com vitamina D, junto com iodo, junto com próprio, junto com vitamina C, tirando leite e derivados, tá? Durante 3 meses, eu não recomendo proteína animal. Esse é um tratamento que eu faço, é um protocolo. Existe vários, a Verdi tem um, eu tenho outro. Mas eu gosto desse protocolo, de não consumir leite durante 3 meses, nem derivados, né? Dependendo do estadiamento do câncer, eu não gosto também de proteína animal. Eu tiro a proteína animal, entro com proteína vegetal, entro com suplementação de B12. A atividade física que é essencial, porque quando a gente oxigena o nosso corpo, cânceres são anaeróbicos, ou seja, todas as células oncológicas elas sobrevivem sem oxigênio. Então, quando a gente oxigena o nosso corpo, a gente aumenta a difusão de oxigênio no tecido celular. Esse oxigênio estimula a mitocôndria. Mitocôndria funcionando em célula oncológica entra a apoptose. E não tem outra questão, é apoptose celular, morte programada. Tem também a questão da ozonioterapia, que é fazer ozônio através da via oral com água, da via retal. Tem também, o pessoal também faz ozônio através, né, da autohemoterapia, que é um tratamento também aliado para câncer, com evidências também científicas. E a dieta, né, trocar panelas de alumínio por panelas cerâmicas ou de aço inox, né, ou de vidro. Procurar também tomar uma água de qualidade, que não tenha contaminantes como flúor, não tenha água metal pesado. Se possível, quem não tem condição, coloque água no sol, 3 dias. E diminuir o número de carboidrato e açúcar. Tá? Toda célula oncológica ela tem afinidade por açúcar. Então, qualquer pessoa que está com câncer hoje e não tem uma dieta com pobre em carboidrato e açúcar, está estimulando, alimentando o câncer, porque os cânceres eles são é, dependentes de glicose. Então, toda vez que a gente aumenta o nosso índice glicêmico, seja por um pão, seja por um arroz, por um macarrão, né, por uma massa, uma célula oncológica, ela absorve 11 vezes, na média, mais glicose do que uma célula saudável, uma célula sem câncer. Então, fato é provado que um dos exames hoje que é muito pedido é o exame PET scan. Eles injetam um copo de água com glicose no paciente,
Você coloca uma máquina, né, radiopaca, que é uma glicose fluorescente, e aí onde tem nódulo e tumor, aquela máquina detecta porque o sangue, as células oncológicas, elas absorvem 11 vezes mais açúcar do que uma célula saudável. Então, pacientes oncológicos, por isso que eu falo, o tratamento, além de individualizado, ele leva um tempo, né? Não dá para passar tudo por aqui. Mas eu até deixo a minha recomendação para procurar a doutora Verli, procurar o doutor Fernando também, né? Para quem quiser meu contato, né? De pessoas que estejam passando por essa enfermidade para receber um tratamento, né? Diferente da medicina convencional, né? Porque a medicina convencional hoje, a nossa medicina ocidental, ela visa muito a quimioterapia, a radioterapia e cirurgia. Eu aprendo isso na faculdade todos os dias. Químio, rádio e cirurgia. E alimentação? Quando que quiser, é isso que eu escuto direto na faculdade. Né? Doutor, o que que eu posso, o que que eu não posso comer? A vida que segue, come de tudo. Então, assim, eu não vejo, eu vejo o meu olhar para câncer, né, de uma outra forma que a medicina convencional vê. Então, assim, para pessoas que passam por isso, realmente tem que ter um atendimento diferenciado, né? E tem também as questões, assim, de controvérsias a respeito de alguns quimioterápicos, né? Hoje, a medicina convencional vê o quimioterápico como uma solução para câncer. Eu não vejo ele apenas como solução para câncer. Né? Todos esses fatores que eu mencionei têm um peso e vai ter também uma melhora ou piora no prognóstico, de acordo com aquilo que você estiver pondo em prática, tanto na alimentação, quanto na atividade física, quanto no emocional. Acho que é isso. E é muito isso, Fernando, quando o profissional ele dá o diagnóstico. Primeiro que uma coisa que mudou muito, né, na entrega de um diagnóstico para o paciente, isso eu falo, gente, de presenciar, de estar ao lado, ver a pessoa receber. É que, assim, não se tem um preparo psicológico para dar um diagnóstico para a pessoa. Nesse caso, o último que eu citei, que é uma pessoa próxima, que teve aí, acho que em torno de uns 3 meses, e estava ainda até bem, tá? Não estou falando mal, dependendo do caso, é necessário, mas estava ainda até bem, tinha conseguido, era câncer de estômago, tinha estabilizado a doença através né, do tratamento integrativo, e segundo eles, ele não ia conseguir fazer a quimioterapia porque devido à idade, a situação que está. Depois ele melhorou porque entrou com suplementação, entrou com tratamento integrativo, estava bem, eles resolveram fazer a quimioterapia. E o diagnóstico foi dado assim, ó, você está com câncer, já está numa situação nível tal, não tem o que fazer. Pode comer tudo o que quiser, tudo que você sentir vontade de comer, pode comer. E isso é um grande erro. Eu vejo também o câncer como um alerta muito grande, ó. Ou você muda da forma que está, ou você muda teu comportamento e teus hábitos, ou realmente o câncer ele vai vencer, porque ele vem para vencer ou não, então. Então precisa pensar assim, eu não vejo esse aconselhamento em dizer assim, não, vamos mudar o teu estilo, o que que você vinha fazendo até aqui, que de agora em diante tem que mudar. Em alguns casos não se fala em suplementação. Não se fala. Se o paciente por si só não procurar, muitas das vezes não é nem recomendada a suplementação. Então, come o que você quiser, aproveita o que você tiver que aproveitar, porque não tem, na verdade, assim, se a quimioterapia der certo, ou a radioterapia, ou enfim, der certo, deu. Se não der, você pelo menos aproveitou até aqui. E não é dessa forma. Eu tenho também 2 casos que acompanhei, né? Entrei com tratamento integrativo e que estão muito bem, porque o que que acontece muito quando começa a fazer a quimioterapia, né? Quimioterapia, radioterapia, a imunidade ela baixa muito, porque ele não vai proteger o sistema de defesa do organismo. Então a imunidade ela baixa muito e aí é onde eu vejo que acontece os grandes casos aonde a pessoa não resiste, porque ela começa a fazer a quimioterapia, a imunidade baixa, eles param com a quimioterapia e o corpo ele fica tentando reagir, mas não recebe nada, né? Não recebe nutriente para ele conseguir fazer a sua parte, né? Ele não consegue, é preciso nutrir, porque o nosso próprio corpo, Deus nos fez com a capacidade de se regenerar, né? A capacidade de reagir. Só que para isso precisa ser nutrido, né? O corpo precisa receber condições, ele precisa receber ferramenta para poder reagir, né? Exato. E
E sem dúvida, né, o nosso corpo ele não foi criado para a gente adoecer, pelo menos, né, para aquele que é cristão, até os 70 anos. Então, até os 70 anos, era para todos nós aqui, que está assistindo a live ou que vai assistir depois, é para viver sem medicamento. Né? Quando a gente olha para os nossos avós e bisavós, né, a gente vê que a maioria deles viveram aí até 80, às vezes 90 anos com saúde, né, e sem medicamento, né, e comendo aquilo que eles plantavam, aquilo que eles colhiam, que é menos produto industrializado. Então, assim, essa é uma alimentação que eu prego para mim, para minha família aqui, e para as pessoas que eu atendo, né? Que consuma menos produto industrializado possível, né? Tem um médico também que é muito conceituado que ele fala que a gente tem que descascar mais, desembrulhar menos, ou seja, ir menos no mercado, mais na feira e menos no mercado. Agora, em relação à suplementação, né, às vezes, porventura aqui, às vezes já deve ter com algum conhecido que passou no médico para fazer tratamento para câncer, ou às vezes até passa. E quando os pacientes perguntam para esses médicos, oncologista clínico ou cirurgião, né, a respeito de suplementação, a maioria deles, né, a resposta é unânime, dizer que não precisa, que é desnecessário, que é jogar dinheiro fora. Mas aí se a gente se pergunta por quê, é porque eles não aprenderam isso no curso de medicina. A gente não aprende no curso de medicina que vitamina D é anticâncer, que iodo é anticâncer, que vitamina C é anticâncer, que própolis é anticâncer, que alimentação natural é anticâncer. A gente não aprende isso no curso de medicina. Então as pessoas ficam à mercê, né, de quando em contato com o médico, que é uma pessoa que ela vai depositar a confiança dela para o tratamento, né, de ouvir aquilo que o médico diz. Ó, o teu caso é quimioterapia, para ver se o câncer diminui, depois a gente faz a cirurgia. E a quimioterapia destrói, como a doutora Verde falou, o sistema imunológico. E o sistema imunológico, ele é o maior responsável para proteger-nos contra câncer. Tá? Toda vez que, aliás, câncer é uma doença do sistema imune. Porque Deus criou o nosso sistema imune para que, quando uma célula nossa sofresse mutação ou diferenciação dentro do corpo humano, nosso sistema imune ele é capaz de reconhecer qualquer célula que tenha morfologia e função diferente. Isso é científico, isso é literatura, e toda vez que ele reconhece essa célula, ele tem capacidade para destruí-la, porque ele reconhece que ela não pertence àquela função que ela está exercendo, e ele vai lá e destrói, ele fagocita e destrói. Então, câncer é uma doença do sistema imune, enfraqueceu o sistema imunológico, né? A probabilidade ou a prevalência do câncer se torna maior naquele corpo. Tanto é que câncer, até tempos atrás, era doença do idoso, mas não, hoje é de pessoas jovens, porque pessoas jovens não estão controlando a imunidade de forma que deveria. E o que que destrói a imunidade? Má alimentação, falta de atividade física, produto industrializado, né? Polimedicamento, a gente tem pessoas jovens consumindo diversos medicamentos, né? E a gente tem que até mesmo os antidepressivos, eles, em sua porcentagem, eles têm como fator de risco para expor uma pessoa a ter câncer. Então, existem medicamentos que estão nas farmácias, que as pessoas compram, e está lá, risco baixíssimo, mas tem lá, risco para câncer. Então, por isso que o controle da imunidade, uma alimentação saudável, vai afastar um corpo, né, de medicamentos que são produzidos pelas indústrias farmacêuticas com o intuito de dar lucro, e vai também afastar do câncer, que é uma doença das mais temidas do mundo. E ela vai ser a doença que mais vai matar a partir de 2030. A gente está apenas 5 anos de lá. E ela vai, para aqueles que não se cuidarem agora, a chance de vir a ter no futuro vai ser muito alta. Infelizmente, né, as expectativas, segundo a Organização de Saúde, é para que em 2030, de cada, assim, não só como câncer, né, doutor Fernando, mas os casos de autismo, TDAH, mal de Alzheimer. Eu vi um caso recente, a mulher de 44 anos já está lutando contra o Parkinson. Então, se vê como a doença ela está avançando na faixa etária mais jovem, né? Doenças que eram esporádica lá depois dos 70 anos, 80. A minha avó morreu com 99 anos
Minha avó morreu com 99 anos. No ano que ela ia fazer 100 anos, ela faleceu. Ela não usava óculos, não tomava medicação lá uma vez ou outra, com muita dor. Ela tinha um problema no rosto, tipo um reumatismo, ela tinha dor, mas ela usava chás, ela usava de todo esse recurso. Então, ela morreu com 99 anos, enxergando, sem precisar óculos, ouvindo e lúcida, né? Então, eu falei, hoje era muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim, morreu lúcido, né? Hoje em dia morre lúcido, mas muito jovem. Então, cada vez mais as doenças elas estão atingindo o público mais jovem, inclusive as crianças também. E por que que as crianças têm câncer? Porque durante a gestação, ou até mesmo antes, quando se é uma gravidez programada, a mãe precisa cuidar da questão nutricional. Um estudo comprovou que a deficiência de ferro e vitamina D durante a gestação ele vai trazer várias. Depois eu mando até para ti esse artigo, Fernando, se tu não tiver. Vai trazer várias mutações já na formação do genes da criança. Então, isso tudo é já comprovação científica, é algo que quem trabalha na área do natural já vinha falando há muito tempo, mas que hoje a ciência ela vem cada vez mais comprovando, porque já chegou a ponto de entender que não tem, com o que tem aí, não está dando mais conta, né? Os hospitais lotados, a quantidade de farmácias, uma em cada esquina, aumentando cada vez mais a indústria, mas a doença ela está de uma forma acelerada, assim como eu falei, atingindo todos os públicos. E temos a questão emocional também. Às vezes a questão má alimentação também está ligada à questão emocional, né? Eu também trabalho dentro da área de terapia, dentro com análise, e eu vejo pessoas muito apegadas a costumes, né? Assim como a gente, nem todo mundo veio lá de uma criação onde se comia mais natural, onde se comia a alimentação do quintal, a gente tem as pessoas que já vieram dessa alimentação, né? Com leite, acostumado a ingerir muito leite, alimentos industrializados, e a gente vê que tem uma geração aí com muita pressa, que não tem tempo de preparar o alimento e está comendo cada vez mais superficial. Então, é importante a gente pensar na questão emocional também, né? No nosso emocional, por que que as pessoas estão se comportando de forma tão estão cada vez mais ansiosas, né? Por que que as pessoas não estão se importando, né, com o que elas estão ingerindo? Então, isso tudo também tem questão emocional envolvida, né? Pela facilidade, mas muitas vezes pelo abandono de si mesmo. E eu separei aqui para falar sobre essa questão emocional, um livro que eu tô lendo e eu achei muito, muito bacana, que é de um psicólogo chamado Lauren Leigh Linchin. Esse psicólogo, ele trabalhou com pacientes em estado terminal de câncer e ele analisou 152 pessoas. E 79% das pessoas que ele analisou estavam no câncer no estado terminal, elas tinham passado por traumas emocionais, né? Elas tinham passado por traumas emocionais e vieram de solidão, né? Elas tinham um quadro de solidão. E essa solidão não era necessariamente um abandono, não ter pessoas ao seu redor, mas elas tinham uma solidão dentro delas. Então, quando a gente pensa nessa solidão, eu penso numa depressão, né? Então, depressão, ela também é fator, pessoas com depressão são pessoas dentro de fator de risco, né, para desenvolvimento de câncer, porque a depressão, ela é um abandono de si. Então, uma pessoa com depressão, ela não vai pensar no que ela vai se alimentar, ela não vai pensar em se cuidar, em se nutrir. Então, o câncer, ele vai ganhar, ele vai se reproduzir num ambiente que proporciona, que dá condições para ele. Então, a pessoa que ela se abandona de si, ela não vai ter um bom sono. Para ter um bom sono é necessário ter um bom sono, porque é durante a noite, né, que as células NK elas vão aniquilar as células, né, quando ela percebe células mutantes ali, uma mutação de células. Então, o sono é necessário. Então, uma pessoa deprimida, uma pessoa ansiosa, estressada, ela não tem uma qualidade de sono. Então, nisso, ela já não vai deixar o corpo fazer o seu trabalho de regeneração que acontece durante a noite. Com isso, ela vai ter um comprometimento também de intestino.
Então, quando eu começo nesse tratamento, assim, pensando na questão emocional, eu começo intestino, sono e nutrição, precisa pensar nisso, né? E aí ela já tem um comprometimento também com o intestino, ela já tem uma disfunção no intestino. Se eu comprometo o intestino, eu já vou comprometer outras funções do nosso, a função de neurotransmissão, né? Que é produzido, né? Os neurônios que são produzidos pelo intestino. Então, assim, questão emocional também precisa, também pode ser fator de risco, depressão, ansiedade, estresse. O estresse, ele é o grande vilão da nossa saúde também, né? Ele traz um aumento de cortisol, ele traz um aumento de adrenalina, a ansiedade, ela vai aumentar a adrenalina, ansiedade e medo, elas estando muito juntas, ela vai aumentar a adrenalina e tudo em excesso, mesmo que seja adrenalina é bom, mas tudo em excesso, ele vai trazer disfunção para o nosso organismo. Então, quanto mais disfunções tiver no nosso corpo, mais trabalho o nosso sistema imune vai ter, e com isso acontece que muitas células, que as células cancerígenas começam a crescer sem, vamos dizer assim, vamos pensando assim, começa a crescer e não é percebida. É como alguém que começa a cometer algum crime e ninguém notou ainda, né? Então, as emoções, elas estão ligadas diretamente. Então, por isso que é importante cuidar das emoções. Pessoas que negam a si mesmo, isso tudo está dentro desse estudo que ele fez. Pessoas que negam a si mesmo, vivem em confronto com si. O que que é o confronto? Eu querer parecer ser algo que eu não sou. Eu não estou confrontando com outro, mas eu estou em confronto comigo mesmo. Então, confrontando com a minha mente. A minha mente, ela me confronta, porque o que eu faço não condiz com o que eu penso. E o que eu penso, ele vai ativar sistemas, no nosso cérebro que vão sinalizar o nosso corpo de alguma forma vai buscar algum tipo de representação, e isso vai mexer com o sistema imunológico. Então, as emoções são importantes pensar, não trazer, é, vir arrastando situações que às vezes vêm lá da infância. Está muito ligado, e dentro desse estudo, esse psicólogo ele fala que muitas pessoas que desenvolveram câncer, elas tiveram eventos traumáticos, e passaram por lutos, anterior ao diagnóstico. Né? Antes do diagnóstico, elas passaram por algum tipo de luto, principalmente de familiar, pai ou mãe, enfim. Então, tinha diagnóstico tinha ali um luto, mas se a gente juntar isso, todas as questões emocionais, a gente pensa aí, que a depressão, o estresse, eles sejam, dentro do emocional ali, os fatores de risco. Porque quando a gente pensa em alguém estressado, a gente pensa em alguém que um estômago não tem boa digestão. E estômago é necessário, a gente precisa de o equilíbrio do nosso corpo para que ele faça a digestão de todas essas vitaminas. Quando a gente pensa em alguém depressivo, a gente pensa em alguém que não está preocupado com o que ele vai comer, que horas que ele vai dormir, em cuidar do corpo físico. Então, ele vai trazer desequilíbrio. Então, é importante cuidar também desse emocional. Tem uma outra frase, eu anotei aqui, gente, porque esse aqui não é do Dr. Samuel Silverman, de Harvard. Ele fez a seguinte colocação: isso é um doutor em psiquiatria, tá? Ele falando do câncer e as emoções. Ele falou: se houver uma tendência latente para desenvolver o câncer, a incapacidade para expressar os seus sentimentos irá atingir em algum ponto vulnerável. Ou seja, se tiver uma predisposição a desenvolver câncer, e você tiver e você guardar para você, ou seja, você não se expressar, você ter esse comportamento que eu falei, que é de querer parecer, mais dentro de si existir alguma coisa que reluta, trazer situações que arrastam ao longo da vida, né? Pessoas que muitas vezes não teve a infância ainda resolvida, ainda tem aquela criança que grita, aquela criança injustiçada, aquela criança abandonada, aquela criança ferida dentro de si, que se apresenta a todo momento. Então, isso são emoções não expressadas, né? Então, ele irá atingir algum ponto vulnerável. Então, se encontra essas emoções reprimidas e você encontra um corpo, deficiente de nutrientes, o que vai acontecer? É um ambiente propício para o câncer se reproduzir.
né? Então, por isso que é importante a gente ter, eu chamo de honestidade emocional, a gente ser honesto com as nossas emoções. E quando não consegue lidar com essas emoções, é importante buscar ajuda. Então, se eu tenho um equilíbrio de um corpo nutrido, uma mente saudável, a gente tem um espírito que ele está pronto a nos atender e a nos ajudar, mas ele precisa dessa mente saudável e ele precisa de um corpo que consiga conduzi-lo. Então é importante cuidar corpo, mente, ou espírito, mente e corpo, né? Porque mente intermedia corpo e espírito, então cuidar da mente. Então se eu me conscientizo que eu preciso cuidar bem cuidar bem do corpo físico, eu preciso nutrir. Eu sei que essa alimentação não me faz bem. Eu sei que o meu estômago está doendo todos os dias, está faltando alguma coisa. O meu intestino também não está ok. Então, eu tenho que buscar ajuda. Então, eu cuido do meu corpo físico. A minha mente, ela vai ter mais clareza para buscar aquilo que é bom. O meu espírito, ele é livre, ele tem livre-arbítrio para trabalhar na minha vida, né? Então, é esse equilíbrio que a gente tem que buscar sempre, né? Da minha parte seria isso, Fernando. Se quiser fazer mais alguma colocação, fique à vontade. É isso. Para quem, agradeço a todos que ficaram, tá? Peço que vocês tenham uma boa noite. Se tiver mais dúvidas, informações, entre em contato. Acho que a maioria tem meu WhatsApp, também tem o WhatsApp da doutora Verli. Mas, assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que câncer é uma doença do sistema imunológico, tá? Além, a doutora Verli citou muito bem a parte emocional, e quando a gente tem um comprometimento do nosso fator emocional, o fator emocional influencia diretamente a nossa glândula timo, né, diminuindo a secreção de substâncias e células da linha de defesa do nosso corpo. Então, assim, a correlação da emoção tem muito a ver com a glândula timo, que é a glândula do sistema imunológico, né? Ela fica deprimida. E eu deixei esse quadro aqui, eu não sei se está aparecendo para todos, mas daquilo que foi mencionado hoje como fatores de risco para câncer, tá? Deficiência nutricional, o tóxico emocional, radiação, medicamentos, leites e derivados, óleo de soja saiu recentemente, foi tudo publicado em diversas revistas do mundo, até coloquei nos meus stories, né? Óleo de soja é um alto fator predisponente para câncer na humanidade. Então, assim, por favor, abandonem óleo de soja, óleo vegetal, tá? Se possível, compre óleo de coco, compre gordura de porco, onde você conhece o porco, compre azeite a cerveja de oliva de qualidade, compre manteiga de qualidade, margarina nunca, porque margarina é óleo de soja. Tá? Fernando, saúde. Sim, pode falar. Ó, Fernando. Sim. Mãe. Ah, sim, sim. Tem alguma pergunta? É Aí verdade, né? também Quem tiver perguntas, pode enviar aí também. A gente é só passou clicar aqui. onde está tá o foninho lá, e aí só clicar onde está Não, colocado que bem aparece. lembrado do óleo de soja, tá, Fernando? Bem Isso, lembrado, isso é um doutor. estudo recente. Né? Óleo de Bem soja causando. lembrado que não só câncer também, mas como tá ligado à baixa de testosterona, né? Masculina. Então, ó, tem o quadro aí, tá? Print esse quadro, escreva em algum lugar, mande para alguém que vocês conheçam. Né? Aí tem vários itens que estão relacionados a fator de câncer, que é uma doença do sistema imune. O que que altera o sistema imunológico? Deficiência nutricional, agrotóxico, emocional. Uma pessoa, aí as pessoas pensam, será que eu tenho? Às vezes até pessoas aqui assistindo que me perguntam se deve tomar vacina para gripe todo ano. E a gente pergunta, os teus pais e teus avós tomaram vacina para gripe todo ano? Então, você está pegando gripe todo ano é porque o sistema imunológico não está bom. Se o sistema imunológico não está bom, você tem que ver a tua alimentação, o que você está comendo ou o que está faltando de nutrição. Ou se tem algum fator emocional envolvido, né? Então, assim, vacina para gripe vai resolver a tua imunidade? Não vai resolver a tua imunidade. O que vai resolver a tua imunidade é o que você come, é o que você faz, é o que é as tuas ações, as tuas atitudes. Então, pense, está muito bem claro na literatura hoje, é uma doença do sistema imune, tá? E sistema Exatamente. imune é influenciado por tudo isso que está citado aí. Metal pesado, corante, conservante, vacinas, agrotóxicos, leite. Então, quando eu falo leite, eu não falo da lactose, tá? Eu falo da caseína, que é uma proteína que o nosso corpo não reconhece ela como formadora de massa muscular e ela é inflamatória. A caseína do leite causa diabetes. O cálcio do leite causa osteoporose, porque ele não consegue entrar dentro das nossas células, ele tem que ser eliminado. Para ser eliminado, né?
O nosso corpo precisa ter uma demanda de cálcio que está lá na matriz óssea, precisa sair de lá para ir para a corrente sanguínea, para neutralizar pH. Então, assim, o leite deixou de ser um alimento saudável, né, o leite. Não só pela composição do leite hoje, ou pelos conservantes, mas é porque o leite deixou de ser um alimento saudável por causa da caseína, por causa do cálcio que tem lá dentro. Então, assim, cuide da deficiência nutricional primeiramente, tá? Suplementando vitamina D, iodo, B12, magnésio, vitamina C com profissional de confiança e procure fazer as outras coisas, tá bom? Eu acho que é mais isso que eu gostaria de falar. Se alguém tiver dúvida depois tem meu WhatsApp, se de algum contato ou indicação, eu estou à disposição, tá? Para fazer atendimento. Na maioria das vezes, eu atendo muitas pessoas e não cobro, né? Por esse trabalho de orientação. Tá? Às vezes, quando eu preciso fazer uma avaliação terapêutica mais a fundo, né? Às vezes tem um valor que eu falo como simbólico. Mas eu estou à disposição, a doutora Veri também está à disposição para ajudar e Sim. estamos aqui para isso, né? Eu faço todo esse atendimento, Deus sabe, não faço com fins lucrativos, com fins monetários, para angariar algum valor de alguém, alguma consulta de alguém, até porque se assim eu fizer, né, eu sei que Deus pode cobrar na minha família, na minha empresa, né, onde eu, porventura, aproveitar da saúde de alguém para tirar algum proveito financeiro. Então, assim, eu faço toda essa orientação, como estou fazendo agora, gratuitamente, se preciso for, eu faço ela também gratuitamente, mas para alguns casos, para alguns tempos, para alguns horários, a gente às vezes acaba cobrando um valor, né, que é mais pelo nosso tempo que a gente tem de trabalho. E eu falo para todas as pessoas que quando a gente cuida daquilo que Deus nos deu, seja empresa, seja saúde, seja família, seja casa, seja um negócio, Deus tem prazer em continuar nos dando. Então, quando a gente cuida da nossa saúde, Deus nos deu, Deus nos emprestou, Ele vai ter prazer em continuar nos dando. Essa é uma frase que eu criei e que eu levo comigo. Então, eu procuro cuidar da minha saúde, né, não para ter beleza ou para ser um velho com aparência de jovem, mas para ser um velho, se Deus me der a velhice e a longevidade, para que eu seja um velho com saúde, assim como meus avós e bisavós foram, trabalhando, andando a cavalo, né, sem precisar de medicamento e sem precisar da medicina, que é uma ciência que está aí para a humanidade, mas eles não precisavam dela, eles cuidavam da saúde da forma que eles tinham em mãos e raramente precisavam da medicina. Ou quando precisava, estava lá no finalzinho da vida já, seus 80, 90 anos. Tá bom, acho que é mais isso. Boa noite, a paz de Deus com todos aí. E que precisar, estamos aqui. Tá? Deus abençoe. Tem uma pergunta aqui, Fernando, que eu estou tentando procurar, acho que é sobre se banha. Ai, Tá, vou agora achar aqui. não tô achando aqui. Deixa eu procurar aqui, peraí. Mas, gente, assim, o nosso corpo ele tem capacidade de aniquilar toda a célula que ele identifica como toda doença, mas para que isso aconteça, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser nutrido, né? E o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo, então a gente tem que cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso organismo, também ser também é agradável a Deus, né? Então Deus deixou para nós cuidar do nosso corpo, porque é Ele que vai, através do nosso corpo, né, que o Espírito Santo ele vai habitar. Então a gente precisa cuidar e o nosso corpo ele tem capacidade. Para você que está vendo, assistindo agora ou que vai assistir depois, pegou um diagnóstico de câncer, conhece alguém que tem diagnóstico de câncer, não se desespere, não receba como uma sentença, que eu vejo muitas pessoas receber como uma sentença. E a questão emocional, nesse caso, é muito importante, o equilíbrio emocional, e entender, não, eu vou vencer, né? Eu vou procurar ajuda, vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance e vou entender que o diagnóstico, o câncer, talvez ele apareceu para dizer assim, ó, até aqui você fez tudo errado com relação ao teu corpo, ou que às vezes está com uma questão emocional, precisa fazer uma mudança. Então, o corpo ele tem essa capacidade de adaptação, ele tem a capacidade de se regenerar, de se adaptar, de se limpar, e a gente precisa dar condições para ele. E a ferramenta que a gente dá é nutrindo, é cuidando, é pensando no que a gente coloca na nossa boca. Se você controla o que entra e o que sai da tua boca, você é capaz de controlar qualquer coisa. Então, cuidar do que entra na tua boca e o que sai da tua boca também é muito importante e traz para a tua mente uma firmeza de opinião,
um autoconhecimento, porque muitas vezes a gente é levado pela emoção. A gente come pela emoção. A gente vem de uma cultura de comer, né? Mas o comer de hoje não é o mesmo comer de antigamente. Então, vamos morrer. Não lembro quem que fala assim, mas é uma frase muito conhecida: vamos morrer velhos o mais jovem possível, né? Então, não vamos ficar achando que a idade, nós temos que é uma sentença que Deus deu para que o homem viva com dores. Não, não era para ser dessa forma, né? O homem que acabou alterando, mexendo na natureza, mexendo na semente, fazendo alterações, né, aonde então não precisava, a ganância pelo dinheiro para ganhar cada vez mais. Então, isso tudo tem resultado na quantidade de doenças que têm aparecido, mas que nós podemos mudar isso, né? A gente está aqui, eu, o doutor Fernando, demais profissionais, tem uma série de bons profissionais aí que estão nessa mesma intenção, que é levar conhecimento, libertar as pessoas do pensamento de que a doença, o câncer, ele é o fim, ele é a sentença, daqui não dá para ir mais para frente, acabou, eu vou comer tudo que tenho que comer, eu vou fazer. Não, não é dessa forma, não, tá? Eu também sempre estou dando orientações ali. É claro que em alguns casos a gente tem que fazer, né? Valores, trabalho, é o nosso trabalho, mas assim, eu dou muita orientação também, respondo muitas perguntas ali, coloco dicas. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu estou sempre colocando ali dicas e receitas. Então, quem não está no grupo e quiser entrar, depois chama lá no privado. O doutor Fernando, ele também trabalha, né, com os atendimentos, indicação de suplementação, nos procura, né, procura o doutor Fernando, nos chama ali no privado. Deus abençoe a todos, Deus abençoe Fernando mais uma vez por estar aqui, e vamos seguir em frente, né, com essa nossa missão, que é de passar aquilo que Deus tem nos permitido conhecer, né? As portas do conhecimento que Deus tem aberto para nós, a gente poder estar passando para as pessoas, isso é um privilégio. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Boa noite a todos, tá? Fiquem com Deus aí. Desculpa do transtorno do início. Na próxima já não vai ter esses problemas. Amém. Deus abençoe todos vocês que estão aqui, tá? Até a próxima. Até. Fiquem com Deus.